Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Nabor. Vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre círculo e circunferência, perfeito? Bom, o que eu fiz? Já aproveitei e fiz um círculo no quadro e vamos trazer algumas coisinhas que a gente chama de elementos que há nessa circunferência, tá? E elementos que há no círculo formado pela circunferência. Olha bem, o que a gente precisa entender? Que a diferença entre círculo e circunferência é a seguinte, ó. Circunferência é só a linha, é só esse contorno. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, cortasse essa circunferência e passasse uma linha em volta e espichasse a linha, eu ia ter o comprimento dessa circunferência, tá? Então tu já está sabendo que circunferência seria esse contorno aqui em volta. E o círculo é toda essa região limitada pela minha circunferência. O que eu vou ter? Eu vou ter um centro, ó, o centro seria um pontinho que se encontra aqui no meio, tá? Então, ou seja, ele seria o meio do meu círculo, eu tenho um centro. A distância, olha bem, a distância do centro até um ponto localizado na circunferência, vamos chamar aqui de A e vamos chamar de B, ó. A distância de A até B é raio. Então, ou seja, no meu círculo eu vou ter infinitos raios, ó. Por quê? Porque essa distância daqui até ali é a mesma distância, por exemplo, daqui até aqui, ó. Tá? Então, ou seja, eu tenho um raio, dois raios. Aqui eu vou ter infinitos raios, tu vai poder traçar. Então, olha bem, a gente tem o centro, eu tenho o raio e eu tenho o diâmetro. Olha aqui o diâmetro, ó. A distância daqui até aqui, ó, vou chamar de C. A distância de A até C é raio. A distância de A até B é raio. E a distância do meu C até o meu B é o meu diâmetro. Então olha o que o senhor tem. O senhor pode ter a distância de A até B, ela é o raio. Tá? Eu vou ter uma distância de B até C, que é chamada de diâmetro. Ó, diâmetro. Eu posso ter uma distância, por exemplo, daqui, ó, de M até N. Olha bem, essa distância de M até N é chamada de corda. Então, por exemplo, a distância de M até N é a corda. Tu tem que te ligar no seguinte, ó, que se esta corda passar pelo centro, a corda passa a ser chamada de diâmetro. Ou seja, eu posso falar que todo diâmetro é uma corda, mas nem toda corda é um diâmetro. Perfeito? Então, ou seja, a distância daqui até ali é corda. Como passou no meio, no centro do meu círculo, se ela passou no centro, ela é chamada de diâmetro. Então, o senhor tem o raio, o diâmetro, a corda, o centro. O meu ponto A aqui é o centro. Certo? Ok? Elementos que configuram o meu círculo, beleza, e tranquilo pra ti, tá? Bom, olha bem, o que acontece? Existe, tá? Essa volta toda que tu vai dar no comprimento, existe uma fórmula para achar este comprimento. Então a gente fala, olha bem, que o comprimento da circunferência, tá? O comprimento da circunferência, ele vai ser 2 vezes π vezes r, ou seja, 2 vezes π vezes r, eu vou ter o comprimento da circunferência. E olha aqui, se tu tem que 2 vezes π vezes r, 2r, tu concorda comigo que 2 vezes o r, o dobro do meu raio, é o meu diâmetro. Então eu também posso falar que o meu comprimento, ele é o diâmetro vezes π. É a mesma coisa, certo? Então tu tem uma formulazinha que tu pode utilizar ela de duas maneiras. Utilizando o raio e utilizando o meu diâmetro, tá? Então, ou seja, o diâmetro da minha circunferência vezes o π vai dar o comprimento dessa circunferência. Como assim, senhor? Me dá um exemplo aí. Vamos pegar assim um exemplo, ó. Vamos supor que eu tenha uma circunferência, um círculo formado por essa circunferência com 3 centímetros de raio, tá? Se ele tem 3 centímetros de raio, quanto vai medir a distância percorrida aqui em volta? Então eu vou ter que fazer o comprimento é igual a 2 vezes 3, que é o meu raio,
vezes o π. 2 vezes π vezes r, ou 2 vezes r vezes o π. Só que o π ele é um número, ele é 3,1415, é um número infinito, ele é um número irracional. Isso tem lá no nosso outro videozinho, quando fala de conjuntos numéricos, tu vai ver que o π é um número irracional, tá? E o π, olha aqui, a gente pode substituir, a gente pode falar que o π é igual a 3,14. Quase sempre nos exercícios que os profs colocam, fazem com a gurizada, eles colocam, π igual a 13,14. O que é aquilo ali? Ele quer que tu substitua o π por 13,14. Tem professores que colocam 13,1415. Tem professores que colocam que o π é igual a 3. Então tu vai ter que estar atento ali. Se tu tiver que substituir, tu já sabe quanto ele vai valer, tá? Senhor, mas e se ele não colocar nada? Aí tu pode deixar o exercício com π. Eu vou fazer aqui pra ti, quer ver? Ó. Então o meu comprimento vai ser 2 vezes 3 vezes 3,14. Ó, que eu falei que o meu π era 3,14. Então vai ficar 6 vezes 3,14, ali vai ficar 24, vão 2, dá 8, 18. Ou seja, 18,84 centímetros. Vamos supor que o teu professor não botasse que o π é igual a 3,14. Então o teu comprimento vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 3, no meu exemplo. Então o comprimento vai ser de 6 π centímetros. Ou seja, a minha resposta pode ficar assim, certo? Ok? Entendeu isso do comprimento? Então existe essa fórmula aqui do comprimento, ó. O comprimento é 2 vezes π vezes r, tá? Bom, moço, mas olha bem, e o π? O que é este número π? Bom, o que acontece? Quando a gente fala do π, olha bem, tá? Posso apagar aqui? Posso? Beleza, ó. Vamos apagar aqui, ó, só pra te entender algumas coisinhas. Eu vou deixar minha circunferência ali ainda, tá? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Olha bem. O pessoal começou a olhar, o pessoal que estudava isso há muito tempo atrás, começou a perceber uma característica. Se tu pegar, tu pode fazer esse testezinho em casa até, tá? Olha aqui. Se tu pegar uma figura circular, por exemplo, se tu pegar um baldinho de lixo, tá? E passar um barbante em volta dele. Olha bem. E dividir pelo meu diâmetro. Quer ver uma coisa? Se eu pegar, olha o que eu estou falando, isso daqui, passar um barbante em volta e espichar, calcula. Qual é o nome disso? Comprimento. Se tu pegar o comprimento e dividir o comprimento pelo diâmetro, tu vai perceber que isso vai dar 3, alguma coisinha. Bom, o que o pessoal começou a calcular? Os matemáticos antigamente perceberam que em qualquer figura circular, se tu dividir o comprimento pelo diâmetro, sempre vai dar o mesmo valor. E este valor eles denominaram de π. Ou seja, se tu pegar um pneu de trator e passar um barbante, uma corda em volta, e espichar aquele barbante e dividir pelo diâmetro, vai perceber que a razão, que a divisão entre o comprimento e o diâmetro vai ser 13,14. Então tu já pode ter uma ideia, por exemplo assim, ó. Vamos supor que tu vá no local que tenha um círculo grande, tá? Então tu vai perceber o seguinte, ó, se tu conseguir saber quanto mede o diâmetro dele, tá? Por exemplo, vamos jogar um futebol de campo, e lá no círculo central tem aquele círculo grandão ali. Ou seja, se tu perceber que o círculo central tem uma média de uns 6 metros, tu pode escrever que o contorno em volta ele tem aproximadamente uns 18 metros. Ou seja, o comprimento sempre vai ser maior do que o diâmetro, 3,14 e um pouquinho. E isso acontece sempre nas circunferências. Ah, sempre que tu dividir o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro limitado por ela, sempre vai dar esse valor. Por isso do número π. Então o que a gente faz? A gente já substitui automático o meu π por 13,14 e assim por diante. Certo? Ok? Conseguiu entender o significado do número π? Bom, vamos para outra ideia. Agora olha aqui. Vamos falar de área. Tá? Ó. Aí vai uma dica, até se tu mora numa casa muito grande, se tu mora num apartamento muito grande, é legal de colocar uma mesa circular, porque as mesas circulares elas ocupam um maior espaço. Então, por exemplo, vamos pegar um círculo, tá? E eu quero saber, olha bem, nesse círculo, vamos supor que eu tenho aqui 1,5 metros, perfeito? 1,5 metros. E eu quero saber qual é a área
limitada por essa circunferência. Eu preciso saber a área do meu círculo, tá? Então, ou seja, existe uma fórmula. A fórmula da área limitada pela circunferência vai ser πr ao quadrado. Olha bem, essa fórmula da área, eu brinco com os meus alunos que ela é fácil de gravar. O comprimento é 2 vezes π vezes r. Então esse 2 aqui vem correndo, pula aqui pra cima, ó, vai ficar πr ao quadrado, que é a fórmula da área. Então tu vai ter a área do comprimento e a área do círculo. A fórmula do comprimento começa com 2 e a fórmula da área, o 2 é lá pra cima no expoente do raio. Então eu vou ter a área vai ser igual a π vezes, olha aqui, 1,5 ao quadrado. 1,5 vezes 1,5, 2,25. Então a minha área vai ser igual a 2,25 π centímetros quadrados. Essa é a minha área. Ah, senhor, mas vamos supor que o professor peça para substituir o meu π por 3,14. Aí, bom, aí tu coloca lá no lugar do π 3,14 e multiplica 2,25 vezes 3,14. Pode ser assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. 2,25 vezes 3,14. Esquece da vírgula, vamos multiplicar, ó. 20 vão 2, aqui dá 8, dá 10, vai 1. Aí vai dar 8 mais 1, 9. Aí vai dar 5, vai dar 2 e vai dar 2. 15 vai 1, dá 6, dá 7 e dá 6. Ó. Então vai dar 0, 5. Aqui vai dar 16 vai 1, 10 vai 1, 7. 1, 2, 3, 4. Então vai ter aproximadamente 7 metros quadrados. Aqui não é centímetro, aqui é metro. 7 metros quadrados a área dessa minha figura circular. Certo? Te ajudei, conseguiu clarear um pouquinho a tua ideia? Estava com dúvida em comprimento da circunferência, área? Sim? Quer que o senhor faça mais um? Eu faço mais um. Vamos ver então se tu entendeu. Olha aqui. Vamos pegar um exercício assim, ó. Vamos supor que o senhor tem uma circunferência e essa circunferência, ó, vamos botar aqui que ela tenha 10 centímetros de diâmetro, perfeito? Bom, se ela tem 10 centímetros de diâmetro, tu concorda comigo que o raio é 5 centímetros, ok? Vamos calcular, e eu quero que tu substitua, ó, vamos botar que o π é igual a 3,14, tá? 3,14. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o comprimento, 2 vezes π vezes r. Então o meu comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes o meu raio. Se o diâmetro é 10, o raio é metade, vezes 5. Então o meu comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes 5, 31,4 centímetros quadrados. Esse é o meu valor, tá? Tá aí a área, como é que vai fazer? Bom, vamos fazer a área aqui. A área vai ser igual a π r ao quadrado. Então a minha área vai ser igual a 3,14 vezes o meu 5 ao quadrado. A área vai ser igual a 3,14 vezes 25. Vamos calcular, vamos pegar aqui um rascunho, ó. 3,14 vezes 25 vai dar 20, vão 2, dá 5, dá 7, vai dar 15. Aí vai dar 8, vai dar 2, vai dar 6. 0, 15 vai 1, 8, 7. Só duas casas após a vírgula, então a minha área vai ser de 78,5 centímetros quadrados. Ó. Perfeito? Entendeu a ideia? Clareou a tua vida? Te ajudei bastante? Olha, espero poder contribuir. Preciso da tua ajuda, que tu entre lá no canal do Prof. Nabor, te inscreve lá no canal do Prof. Nabor. Se tu puder acionar o sininho das notificações, que toda semana o senhor está colocando vídeo, tá? Te agradeço muito. Se puder compartilhar os vídeos do Prof. Nabor lá com os teus amigos, nos grupos de WhatsApp, eu também te agradeço muito, certo? Conto contigo. Um beijão pra ti. Até a nossa próxima aula, certo? Um abração do Prof. Nabor.